O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Um dos exoplanetas menos densos já descobertos é, na verdade, ainda menos denso do que antes se estimava. É o que sugere um estudo recém-publicado no Astronomical Journal. O trabalho, que tem como primeira autora Caroline Piaulet, da Universidade de Montreal, no Canadá, mostrou que o planeta conhecido como WASP-107b, embora tenha um diâmetro comparável ao de Júpiter, tem menos de 1/10 da massa do maior planeta do Sistema Solar. O resultado é fruto de 4 anos de observações com o espectrógrafo HIRIS, do Observatório Keck, no Havaí. Com instrumentos, os astrônomos podem medir o bamboleio gravitacional induzido pelo planeta em sua estrela, que guarda relação direta com sua massa. Já o diâmetro é extrapolado a partir dos trânsitos que o mundo faz à frente de sua estrela. O WASP-107b dá uma volta em torno de seu Sol, que é um pouquinho menor que o nosso, a cada 5,7 dias, e sua natureza grande e muito leve desafia os modelos de formação planetária. Pelas estimativas, ele teria uma massa em seu núcleo de menos de 5 vezes a da Terra, o que, de acordo com os cálculos, seria insuficiente para que ele agregasse um grande invólucro de gás em torno de si. E, no entanto, lá está ele, com uma atmosfera estendida que o faz ter o tamanho de Júpiter, com estimados 85% de hidrogênio e hélio compondo sua massa. É um enigma. Os dados do Keck também indicaram a presença de um segundo planeta, maior e numa órbita excêntrica e mais larga, com período de 3 anos terrestres. O WASP-7b há tempos intriga os astrônomos e foi nele que eles detectaram pela primeira vez a presença de hélio na atmosfera de um exoplaneta, usando o Hubble em 2018. Para o futuro, esse estranho mundo deve continuar sendo um alvo preferencial, cuja existência pode ter grande importância para a compreensão de como nascem e evoluem planetas gigantes gasosos. Cássio, esse é um trabalho em progresso, né? O estudo desse exoplaneta, ele já foi descoberto há algum tempo, teve essas observações do Hubble, agora eles fazem um constraint ainda maior sobre a massa dele, veem que ainda é menor do que eles estimavam originalmente. E eu acho que um aspecto educativo desse trabalho é que ele mostra a importância dos 2 métodos complementares para a detecção de exoplanetas, né? Você tem o método de velocidade radial, o tal do bamboleio gravitacional, e tem do outro lado o método do trânsito, mas assim, é sempre bom ter os dois, né? Ah, sim, é sempre bom ter os dois, e quando você parte do primeiro, né, que é o do trânsito, precisa fazer o segundo para confirmação, né? A ideia é fazer isso, porque você pode ter vários falsos positivos que dá para eliminar e ir filtrando, usando inteligência artificial também, porque é muita coisa, né, nos bancos de dados, você ensina o computador a distinguir entre pulsações intrínsecas da própria estrela, outras variações de brilho, né, que não seja de pulsação, mas outra coisa intrínseca também da estrela e várias outras coisas. E aí depois identifica quando é um trânsito, né, uma queda que é bem típica, né, uma assinatura bem típica quando é trânsito. E o interessante desses planetas aí, os planetas são os super puffs, né, os super fofos, ou também o planeta algodão doce, que tem uma densidade baixíssima, né, um núcleo rochoso que é um pouco maior do que a Terra, um dobro, um quíntuplo da Terra, assim, e uma atmosfera bem estendida, gases, né, e que dá aí uma densidade bem baixa, e entra alguns problemas, né, de explicar que, em princípio, aquele núcleo não teria gravidade suficiente para fazer a atração dessa matéria toda, né, e conseguir manter o gás, principalmente que nós estamos falando aí de um exoplaneta que está a uma distância menor do que Mercúrio está do Sol, né? A estrela que é do sistema é uma anã vermelha, já bem fraquinha, então daquelas mais frias e pequenininhas, mas ainda assim, né, então, num lugar onde não deveria se formar esse tipo de planeta. Então, de novo, vem aquela história de que se formou lá fora, de maneira muito rápida, conseguiu agregar, então, essa parte de agregar, mesmo com a matéria não sendo, né, o núcleo não sendo tão massivo assim, estava disponível e de fácil grudar, né, de fácil agregação, e aí acabou levando, depois com a migração, mais para dentro.
Aí eu tava lendo, né, você lá mostrou pra gente, aí mostrou pra mim lá o press release, o comunicado da imprensa, os caras enchendo a bola, enchendo a bola, enchendo a bola. Eu falei, pô, mas que é isso, né? Porque eu lembro quando eu falei desses super puffs na coluna que eu tinha lá no G1, me desceram o cacete, planeta de algodão doce, não sei o que. Eu falei, bom, beleza, né? Já tô acostumado com o pessoal falar isso. Mas aí eu fui lá procurar as referências, tem mais um sistema, que é o Kepler 51, em que todos os exoplanetas conhecidos, pelo menos, são desses super fofos, são planetas algodão doce de baixa densidade. E naqueles 3 lá, eles não conseguiram tirar espectro e decidiram, né, por eliminação lá das hipóteses, que seriam uma atmosfera. Não conseguiram tirar, né, a expectativa aí do hélio, mas que seria um planeta com muita neblina ou nuvens até, e por isso mitigaria lá as assinaturas espectrais do hidrogênio, do metano ou do hélio. Mas então, tem uma classe dos super puffs, dos planetas de baixa densidade, planetas gigantes de baixa densidade, mas você vê que essa classe também já é bem heterogênea, né? Então, em uns você consegue fazer uma coisa, no outro você consegue outra. Moral da história, coisa mais complicada do que a gente sempre imaginou para o nosso sistema solar. Pois é, a minha sensação é de que não tem nada certo nessa. Porque eu acho assim, tudo bem, o cálculo da densidade é mais ou menos seguro, né? Você tem a massa ali com relação. É o seno, né? Se não me engano. É o seno, mas aí você vai saber mais ou menos a inclinação, porque você tem trânsito, então a inclinação é baixa, a massa é bem precisa a estimativa, e você tem o volume que também é relativamente bem determinado. Então você tem a densidade. A partir daí você cria um modelo. Bom, com essa densidade, como que deve ser esse planeta por dentro? E aí você já faz algumas inferências. Aí quando você faz essas inferências, você fala, bom, então esse aqui deve ter 5 massas terrestres no núcleo, que parece até uma coisa muito maior que a Terra, mas como o volume cresce muito mais, seria um planeta 1,5 vezes o diâmetro da Terra, dá 5 massas terrestres. Então, quer dizer, não é muito grande. E aí você fala, bom, mas aí os meus modelos de acreção dizem que ele não conseguiria pegar o hidrogênio e o hélio, que obviamente estão lá, já tem detecção de hélio na atmosfera desse planeta. Mas aí também vem a questão, bom, será que o modelo de acreção tá correto? A gente vê um monte de planetas aí que parecem não se conformar com esses modelos de acreção. Então fica a dúvida se o problema está na modelagem da estrutura interna do planeta ou se o problema está no mecanismo de acreção. E eu não acharia improvável que tem erro nas duas coisas. As duas coisas estão erradas porque a gente não tem realmente muita informação. A pergunta que eu deixo para você é assim, qual é o caminho para sair dessa névoa, né? Quer dizer, como é que a gente vai sair disso? Tentando estudar melhor a composição atmosférica desses exoplanetas? É tentando buscar evidências aqui no sistema solar de como funcionou a acreção? A própria pesquisa da Juno para entender a estrutura interna de Júpiter? Onde é que a gente encontra uma luz aí? Eu acho que aí não tem um caminho só, né? São várias coisas que a gente vai ter que juntar, começando aí pela Juno e vendo a estrutura interna de Júpiter também, para tentar compreender como é esse núcleo que fez agregar, né, tanto a atmosfera, tanto gás, e também alguma coisa no sentido lá do James Webb, né? Que o James Webb vai conseguir observar no infravermelho. No infravermelho a contaminação da luz da estrela é muito mais baixa. Bom, sendo uma anã vermelha já não é tão baixa assim. E aí com isso tentar ver como é que é a atmosfera, né, desses planetas e tentar inferir como é que foi aí essa agregação, né, de gás. Hélio e hidrogênio são muito leves, então precisa de massa, né, bastante massa, para poder segurar. Tanto é que na Terra não tem hélio, né, justamente por causa disso, porque escapa e facilmente, né, e na atmosfera, né, tem hélio nos bolsões subterrâneos, mas poderia ser um outro gás, o metano, por exemplo, que é mais pesado, poderia ser
uma parte importante dessa atmosfera, ou mesmo até o vapor d'água, né, que também é mais pesado, e não precisaria de tanta massa assim para ser agregado. Mas muita coisa, e aí eu digo, volto a repetir, não vai ser um mecanismo só dar essa resposta, mas a gente vai precisar puxar lá esses dados da Juno, a gente vai precisar usar a espectroscopia do James Webb e melhorar também essa parte de espectroscopia de transmissão. O Hubble está fazendo isso, mas ele não foi projetado, ele foi, né, mexeram, então tem muita coisa em cima que acaba introduzindo também algumas incertezas. Você fazer essa espectroscopia de transmissão na Terra é complicado, mas é factível para alguns casos. Então, vai por esses 3 caminhos, eu acho. O James Webb, principalmente por causa da parte do infravermelho, a Juno com a sua estrutura interna, né, fazendo aqueles mapas de micro-ondas e rádio, e essa parte aí da espectroscopia de transmissão atmosférica. Você acha que a gente ainda vai ter muita surpresa nesses modelos ou vai ser uma coisa de meio que ajuste fino só? Não, vai ter, porque mexer com essas bandas, principalmente se for metano, hidrogênio, ou melhor, água, né, vapor d'água, porque essas bandas moleculares são complicadinhas, viu? Você tem a superposição, CO2 se superpõe com vapor d'água, com ozônio. Bom, eu já estou extrapolando, né? Estou extrapolando aí para o ozônio, que nem faz parte desse rol de gases esperados na atmosfera, dessas coisas aí, mas é complicadinho de você tirar uma coisa em cima da outra. A gente pega muito modelos sintético, né? Tem vários programas que fazem essas transmissões, aí você vai pondo ingredientes, você vai pondo transmissão, você vai pondo se tem nuvens, se não tem nuvens, qual a taxa de nuvens, então tem muito parâmetro solto. Lembra lá do negócio da fosfina, com um polinômio de grau 12, né, que tinha 16, né, depois baixou para 12, é por aí, você tem também vários graus de liberdade, e as coisas começam a ficar muito sensíveis, né? Então você tira um pouquinho disso, põe naquilo, você tira um pouquinho de hidrogênio, põe um pouquinho de hélio, você tem o mesmo resultado que se você tirasse o hélio total e socasse vapor d'água, por exemplo. Então, realmente tem muito chão ainda pela frente, o que é bom sinal, né? Porque está em um campo que começou aí do que 2012 e está aberto completamente para quem quiser se aventurar. E o detalhe, você mencionou a fosfina, né? E a fosfina, como diria o nosso saudoso querido Fernando Vanucci, fosfina em Vênus é logo ali, né? Agora, um exoplaneta, anos-luz e anos-luz de distância, o nível de precisão dessas medições, e ainda com todas essas sobreposições e ruído, vai se tornar bem complexo. É fácil de falar que o James Webb vai caracterizar a atmosfera de exoplaneta, mas é muito mais difícil de fazer, né? Exatamente. Quando eu fico pensando nisso, eu já peguei umas coisas dessa de espectroscopia de transmissão, mas não era do Hubble. Nossa senhora, tem mais buraco do que linha. Tem dessas bandas aí o sinal de ruído já é baixo, né? Então você tem um sinal muito fraquinho, um ruído alto. E aí quando você tem uma banda larga, você não sabe se ali não tem mesmo, que nem essa ausência desses planetas não acharam metano. Mas quando você não acha uma coisa, é porque realmente não tem, ou o seu equipamento não foi capaz de pegar. E esses espectros de transmissão que o Hubble faz, pode ser muito bem essa parte de que, bom, o Hubble talvez não tenha conseguido pegar.